Boa noite a todos, são 11 horas, conforme a gente combinou, toda quinta-feira, 11 horas da noite, a gente ia estar aqui fazendo o nosso estudo do Evangelho no Lar. O estudo do Evangelho do Lar é um processo muito simples, a gente tem um livro de páginas, aqui eu estou usando o Pão Nosso, a gente lê uma página, faz uma prece, depois a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer outro Evangelho que você possua e tenha vínculo com a sua religião, faz uma vibração, pede para fluidificar a água e aí terminou o nosso Evangelho. Então toda quinta-feira, 11 horas da noite, eu vou estar aqui ao vivo com você para a gente levar a mensagem de Jesus a todos aqueles que quiserem, principalmente a nós, a mim, que vai estar realizando esse evento. Então nós vamos ler a página do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Xavier. A página, a gente está seguindo os livros na ordem do livro, a gente não está abrindo sorteado. Então nós estamos na página número 5, que ela tem o título Salários. E aí vem um comentário do Evangelho. E contentei-vos com o vosso soldo, e contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 14. Ficar contente com o seu salário, basicamente é isso. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimento é método de concisão e bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas de inquietações e de insônia, quando não seja em mártire de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca de dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não conformarem-se com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhe assinalam, dentro dos impercrustáveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se entregará nos campos divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe compete, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-vos-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Amigo e companheiro Jesus, amigos espíritos, trabalhadores do bem, companheiros espirituais que nos assistem e nos amparam neste momento do Evangelho no Lar. Peço-lhes neste momento, pela misericórdia de Deus, que também se façam presente na casa de meu filho, de Eliane e de Daiane, assim como em todas as casas de todos aqueles que estiverem conosco neste momento.
aos irmãos moradores deste prédio e também os da rua. Companheiro Jesus, a página de hoje nos alerta para uma questão que é, acho que unânime entre a humanidade terrestre. As pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm. Sempre buscam algo mais, algo maior, não pelo conforto, e não é, como direi assim, meiguice ou coisa piegas, não querer ter mais e melhor. Mas na busca disso, Senhor, elas esquecem de tudo que está à sua volta. E eu mesmo já caí nesse erro. Trabalhei quantas horas, Senhor? Quantos dias? Quantos finais de semana? Quantas horas infindáveis para nada. A coisa mais importante que estava ao meu redor, a esposa e os filhos, eu não dei toda essa dedicação, todo esse amor e toda essa força. Achava, Senhor, que realizando essa busca estaria dando mais confortos para ele. E nada disso teve relevância. Senhor Jesus, nunca é tarde para a gente aprender as lições da vida. Que possamos internalizar dentro de nós as lições dolorosas que criamos para nós mesmos em nossa atual existência. Que possamos valorizar as coisas que temos, mas sem transformar isso numa obsessão. Auxilia-nos, Senhor, a aprendermos definitivamente as lições do Teu Evangelho e a colocá-las em prática no nosso dia a dia. Fica conosco essa noite, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Tendo lido a página de abertura, a gente passa a ler o Evangelho e estamos seguindo na mesma linha, que é seguir uma sequência do Evangelho. Não estamos abrindo ele na sorte para pegar o ensinamento, a gente está seguindo ele. Eu tenho que ver esse meu óculos melhorar a iluminação, porque eu estou errando muito a leitura em função da falta de iluminação aqui. Então a gente vai começar o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. E aí o primeiro item que traz aqui para a gente é assim: tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Logo tu és rei? Jesus lhes respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. A vida futura, item 2. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que se destina à humanidade. E como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem na Terra. A gente pode ver que a gente não abre na sorte,
mas os dois assuntos se casam. Falou sobre o salário do mundo e o Evangelho está falando sobre a vida futura. Se a gente tiver uma preocupação com todas as nossas ações com relação à vida futura, nem o salário material vai ser um peso na nossa existência e nem as decisões que a gente tomar sobre todos os aspectos. Então ele continua falando sobre isso. Todas as suas máximas se reportam a este grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendeu ou os considerou pueris. Se ele está sendo interpelado lá pelo responsável, que era Pôncio Pilatos, ele fala: meu reino não é desse mundo, ainda não é o momento, a minha gente teria vindo combatido. Ele não está falando da vida material daquele momento que ele está, ele está falando da vida futura que ele ainda vai ter, que todos nós ainda teremos, né? Que já tivemos várias vezes, voltamos à matéria, voltamos à vida espiritual e assim ficamos nesse vai e vem para nos melhorar cada vez mais. Com efeito, sem a vida futura, a maior parte dos preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendeu ou os considerou pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensino do Cristo, razão pela qual está colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, pois deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrena e harmonizar com a justiça de Deus. Se a gente não considerar a vida futura, se a gente não considerar as reencarnações, se a gente não considerar que o homem nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu, morreu, muitas vezes durante a sua existência, a gente vai olhar uma família que todos os irmãos nascem com saúde e um nasce com deficiência físico-mental e vai falar: o que aconteceu? Deus errou? Porque todos vieram são, só aquele veio doente? Se a gente olhar só a vida como a vida material e só aquela vida, a gente vai achar que Deus cometeu alguma maldade, algum erro, algum equívoco. E como numa outra família, todos os filhos nascem deficiente físico ou mental, todos os filhos de um mesmo casal nascem deficiente físico e mental. Era algum problema genético? Aquele homem junto com aquela mulher, se fizer algum exame físico, vai descobrir que tem alguma deficiência na constituição física de um ser? E por que um traz uma deficiência física, o outro traz uma deficiência mental? Então já não explica essa questão biológica. A gente precisa entender que a lei de Deus, ela não pode ser enganada, não dá para fugir dela, e ela é perpétua. Então, se a gente acrescentar nesse ingrediente, nesse caldeirão, a reencarnação, a vida futura, os ensinamentos de Jesus, de maneira a entender que ele estava falando de mais de uma vida, isso tudo fica mais claro. E aí ele continua no item 3. Os judeus tinham ideias muito imprecisas acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os como seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade angélica. Segundo eles, a observância da lei de Deus era recompensada
com os bens terrenos, a supremacia de sua nação e com as vitórias sobre os inimigos. Então eles acreditavam num Deus único, mas eles acreditavam que todo o amor de Deus para com eles era de forma material. Se ele tivesse fortuna, ele era amado por Deus. Se eles ganhassem uma guerra, eram amados por Deus. Se eles tivessem prosperidade, eram amados por Deus. Aqueles que não tinham essas coisas eram desprezados por Deus. Ou seja, todo o conhecimento deles daquela época, 2000 anos atrás, de Deus, era circunscrito aos bens materiais. Se eles seguissem a lei, se eles respeitassem e fizessem tudo que estava na lei, Deus ficaria feliz, e Deus ficando feliz daria a eles resultados materiais. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis de Deus. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado, antes de tudo, pela coisa deste mundo. Mais tarde, Jesus viria lhe revelar que existe outro mundo, no qual a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão suas recompensas. Esse mundo é o seu reino. Lá ele se encontrará em toda a sua glória e para lá voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens daquela época, não julgou conveniente dar-lhe luz completa, que os deslumbraria sem os esclarecer, pois não a compreenderiam. Limitou-se, de algum modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, na qual ninguém pode escapar. Todo cristão, pois, crê necessariamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, é apenas uma crença sem nenhuma certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Lembrando que a igreja dominante, a igreja católica, também ignorante no seu início, lá nos seus primórdios, usou de muito efeito material para impressionar aqueles que ele queria pastorear. Então ele fez da vida futura uma alegoria. Ele criou um céu de anjinho com asa, harpinha tocando, musiquinha, e fez do inferno um lugar simbólico de brasa, fogo, ser com chifre, com rabo, com espeto, para impressionar as pessoas daquela época e criar nelas uma obediência cega de que, se elas fizessem tudo que a igreja determinasse, eles iriam para o céu de beatitude, ou descansariam em paz, ou iriam para aquele inferno de tortura e violência, desprazer e tudo mais. Jesus, em momento nenhum do seu evangelho, se você estudar o evangelho de Jesus lá, as palavras do Cristo, você vai ver ele fazer referência a um céu de beatitude ou de um lugar de treva e ranger de dente, com fogo e tudo mais.
você vai ver Jesus falando que ele trabalha e o Pai trabalha também, ainda naquele momento. Ou seja, mesmo ao desencarnar, ou comumente falando, morrer, a gente não vai para um lugar de descanso para ficar de braço cruzado e ficar inútil. A gente vai continuar trabalhando, sim, cada um dentro das suas possibilidades e dentro das suas perspectivas. A gente está vivendo um momento de pandemia. Houve um período nessa pandemia que a gente ficou 100% preso dentro de casa. A gente aguentou? A gente achou aquilo bom? No início, a gente até achou divertido. Nossa, estou em casa, vou ficar à toa, vou ver televisão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas depois de um período de tempo curto, a gente já achou aquilo desesperador. Meu pai falou para mim assim, rapaz, lugar de velho não é em casa, eu tenho que ir para a rua. Por quê? Porque estava insuportável a situação de ficar dentro de casa. Você já imaginou a gente morrer e ficar num lugar que só tem musiquinha, arpinha, frutinha na boca, musiquinha suave, para sempre, sem nada fazer, sem nada realizar, sem nada construir, sem nada aprender? Não seria um céu, seria um inferno. A gente estaria sendo torturado por Deus. Então, Jesus, quando foi pregado na cruz, que chegou ao seu momento final, o que ele fez? Foi lá embaixo buscar aqueles dois criminosos que foram crucificados com ele. E ele disse, antes do terceiro dia vocês vão estar comigo. E ele foi buscar lá, a gente pela doutrina espírita sabe disso, ele não permitiu que Maria Madalena tocasse nele, porque ele tinha descido as zonas de sofrimento para resgatar o Judas, que havia o denunciado e se suicidado. Então, nem depois da cruz Jesus ficou parado, ele continuou trabalhando, ele continuou agindo, ele continuou fazendo. Apareceu para Maria Madalena, depois apareceu para os apóstolos e apareceu para muitas pessoas na cidade. Depois, 30 anos depois, apareceu para Paulo de Tarso e até hoje continua aparecendo para aqueles que o merecem, para aqueles diferenciados. Para vocês terem uma ideia, a gente enquanto espírita sabe disso. Chico Xavier morreu num dia que o Brasil estava comemorando a Copa do Mundo. Ele precisava desviar o olhar das pessoas para um momento feliz, para que ele pudesse ter o desenlace dele em paz, e ele foi recebido por Jesus no seu desenlace. É um mérito, uma honra, que poucos de nós vai ter essa felicidade de conquistar isso, né? Então ele continua aqui, já são 24, então nós vamos parar por aqui, eu vou dar uma marquinha, e na próxima quinta-feira a gente continua. Jesus, porém, conformado em seu ensinamento, com o estado dos homens, e aí a gente continua na próxima quinta-feira. Então eu vou convidar a todos para nesse momento a gente gerar uma vibração. Eu vi no jornal há pouco que nós já passamos de 86 mil famílias que tiveram algum parente desencarnado pela Covid, entre os mais diversos e variados níveis sociais aqui do Brasil, e a gente já teve falecimentos em nossa família, e é um momento de muita dor e muito sofrimento por essas incertezas da vida futura. As pessoas que não têm uma fé, uma certeza de que ninguém morre, de que a vida continua, de que aquele ente querido e amado não vai desaparecer como fumaça, ele só ficou invisível, sofrem demasiadamente com a perda de um parente. Então, a gente vai gerar uma vibração para todas essas 86 mil famílias, que elas possam ser envolvidas nesse momento pelo nosso abraço,
pelo nosso carinho, pela nossa vibração de paz, de harmonia, de felicidade, que eles possam confiar em Deus, sabendo que nada que acontece de ruim conosco é algo de ruim de verdade, é algo para nos melhorar, para nos fazer andar para frente, para nos melhorar como seres imortais que nós somos. Vamos pedir também pelas milhares de pessoas que desencarnaram no globo, para que todas essas famílias, de todas as nações, de todas as nacionalidades, de todos os idiomas, recebam neste momento uma onda de vibração de amor, que possamos gerar em nosso coração um sentimento de amor ao próximo e envolver a todas essas pessoas no nosso planeta Terra, envolvendo também aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, aquela equipe de trabalho que trabalha 24 horas para dar assistência a eles. Envolver também, Senhor, a todas as pessoas que estão em seus lares, sofrendo de alguma maneira, que elas possam ver um raio de sol em sua mente nesse instante, que elas possam ter uma gota de esperança, para que todas aquelas pessoas, Senhor, que estão pensando em se suicidar, encontrem agora, neste exato instante, alguma iluminação em sua mente, que ela possa se apegar a algo que a impeça de realizar esse feito. Envolve, Senhor, a todos os governantes do mundo, para que eles possam, Senhor, tomar as melhores decisões para o povo. Que eles possam, Senhor, usar dos recursos que têm às suas mãos para fazer o melhor para as suas nações. Jesus amado, amigo e companheiro de todas as horas, percebendo a sua presença neste instante, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos erros do passado. Te pedimos, Senhor, para que nos envolva e nos abrace nesse instante, ainda mais forte, para que envolva a todos aqueles que passam agora em nossa mente, em nossos corações. Que o Senhor Jesus guie nossos passos para que continuemos andando firme na direção reta, que possamos acertar mais do que errarmos, que possamos ter na nossa mente e em nosso coração as lições do Teu Evangelho. Que possamos praticar, Senhor, em nossos dia a dia, em todas as ações, que de nossa boca, Senhor, só saia bem-aventurança, que de nossos olhos só vejam as bem-aventuranças, que de nossos ouvidos, Senhor, só ouçam as bem-aventuranças. Mestre Jesus, peço-lhe humildemente neste momento que o Senhor faça uma limpeza espiritual no ambiente do lar do Guilherme, que se possa existir lá qualquer entidade que não sirva a Deus, que ela possa ser assistida e levada aos postos de socorro. Peço-lhe, Senhor, também neste instante, que faça essa mesma limpeza na casa de Eliane e Daiane. Que qualquer entidade, Senhor, que esteja lá, que não seja servidora de Deus, possa ser assistida e amparada e removida para os postos de atendimento. E peço, Senhor,
que faça essa mesma limpeza aqui e agora. Jesus amado, obrigado pela oportunidade de voltar a estudar toda quinta-feira às 11 horas da noite as lições vivas de Teu Evangelho. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Gratidão ainda mais, Senhor, por eu não ter desistido. Obrigado por tudo. E como pedinte que somos, Senhor, fluidifica essa água que ficou conosco durante o culto do lar. Que ela possa receber os fluidos de toda a espiritualidade superior. E que esses fluidos possam nos auxiliar naquilo que precisamos. Agradecido que somos, Senhor, encerramos nosso Evangelho no lar na noite de hoje. Gratidão. Para vocês que ficaram conosco, uma boa noite e até a quinta-feira que vem, às 11 horas. Gratidão. E aí, tá curtindo o audiolivro? Dá um like, pega esse vídeo, envia para alguém que você acha que também vai fazer sentido. Quanto mais pessoas derem like nesse vídeo, mais o YouTube vai entender que ele é legal e para mais pessoas ele vai mostrar. Vamos levar o conhecimento para outras pessoas? Dá o like, compartilha, seja ativo, agradeça de alguma maneira. Obrigado por tudo. Gratidão.